Oi, eu sou o Glenn. Oi, eu sou a Morgana. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que a gente vai falar de Sete Pesadelos no Riacho. E Sete Indícios de um Pesadelo. Galera, essa aqui é Morgana, que além de ser a Morgana das Fadas, das Brumas de Avalon, eu amo aquele livro, gente. Também. Morgana também é a maquiadora oficial do canal, né? Ela tem feito grandes contribuições. O Instagram dela vai estar aqui embaixo. Se você quiser conferir as fotos de maquiagem, tem quanto? 3. Por que Morgana está aqui hoje? Morgana é uma amiga de longa data e é também personagem desse livro. Ela vem figurar principalmente aqui no Sete Indícios de um Pesadelo, que é esse livro do autor que vos fala. Aí uma vez eu estava conversando com um amigo sobre a minha cidade, sobre os lugares, sobre as histórias. Lembrei desse livro e lembrei que eu não tinha lido ele ainda. Então eu peguei, nessa mesma noite, eu peguei na minha estante e comecei a ler. Aí o primeiro capítulo, que era o Vingador, eu comecei a ler na mesma noite que eu comentei com meu amigo. Mas eu não passei da página 11, porque chegou num momento muito assustador, que era a parte do banheiro, que eu percebi que esse não era um livro que era para ser lido à noite. Eu passei a ler esse livro de manhã, bem cedinho, quando eu ia trabalhar, que eu precisava pegar um ônibus. Ele tem umas 150 páginas, mas eu demorei um pouquinho, mais ou menos, quase um mês. Passei umas 3 semanas lendo ele. Que quando eu terminei, eu tive vontade de matar o Glenn. Ainda bem que eu tinha o WhatsApp do autor, porque eu terminei ele de noite ainda. Briguei com ele, eu não acreditava que ele tinha feito aquilo comigo, porque ele deixou o finzinho do livro, ele dá um gostinho de quero mais, a gente quer saber, a gente fica curiosa para saber o que vai acontecer com aquela menina, aquela história. Então, assim, eu passei um dia de aflição e no outro dia eu já fui procurar, como fui na casa dele, peguei o outro livro e li em uma semana. Depois que eu terminei esse, eu comecei a perturbar ele. Vamos fazer uma campanha, Glenn, faça o 3º volume. Eu quero saber o que vai acontecer e ele ainda não escreveu e deixa todo mundo Se acalma. pra morrer da ansiedade. Olha, mas esse negócio funciona. Se você tem um amigo, ele nunca vai na sua casa, você te convida ele para tomar um café, ele nunca vai, faça o seguinte, você escreve um livro, aí você bota o nome dele como personagem, aí quando for no momento crucial, você encerra o livro, que aí ele te liga, Glenn, eu tô aí na tua casa, meia hora e tá lá. É verdade. Bem, eu sempre tive muito receio de fazer um vídeo falando do meu próprio livro. Eu sempre achei que isso ficaria muito artificial. Mas como é a semana do Halloween, o livro é de horror, o povo fica falando, Glenn, fala, né? De repente tu dá aí umas dicas sobre o 3º livro para quem conhece a história, né? Como se eu fosse famosa. A primeira premissa sobre o livro que você precisa saber é o título. Ele leva esse título, Sete Pesadelos no Riacho, porque são 7 histórias, né, que inicialmente parece que são 7 histórias independentes, mas você vai entender que há um porquê. Não é spoiler, a proposta do livro é essa mesmo. E os 7 Indícios de um Pesadelo vai contar coisas que aconteceram antes dos 7 Pesadelos no Riacho para você compreender por que aquela situação está daquela forma. Eu vou falar logo do segundo conto, que é o centro da questão, que é o ritual. Ele fala da história de 2 meninas, 2 amigas, que encontram um grupo de forasteiros, que é típico da região quando chega os festejos. Olha, você tem que entender de logo que nós estamos tratando aqui de uma realidade que se passa numa cidade pequena, do interior, e assim, do Nordeste brasileiro. Então é aquela realidade assim, você consegue imaginar mais ou menos aí o cenário da história. Um desse grupo de forasteiros fica com uma das meninas e convida elas para passear, para andar de carro na cidade. Andam na cidade toda, eles dão uma bebida, não é, Glenn? É. Eles dão uma bebida e elas ficam como se tivessem um pouco drogadas. Me tocou bastante este momento que eles passam pela cidade toda, porque em todos os lugares que eles passam eu conheço, todos os lugares relatados eu conheço. Isso me encantou muito. Até outro dia eu sentava num determinado bar que conta a história, passa o enredo,
e ficava esperando a Hilux passar. O medo era tão grande daquela Hilux. Será que a Hilux, que hora que a Hilux preta vai passar? Eles começam a direcionar elas para uma situação não muito agradável. Que, num certo momento da história, elas percebem que eles são feiticeiros, vulgo macumbeiros. E assim, magia negra, barra pesada, entendeu? Gente, e o que mostra nesse livro, ele é apenas uma amostra de tudo que ainda vai acontecer. Gente, o que é Andréa Mendes? Aquela menina ali não é de Deus. Ela é uma coisa. Morro de medo dela. É quase um Pennywise. Ela é a coisa, gente. Sabe assim, imagine aí a Samara do Chamado, né? Só que em vez dela sair de um poço, ela tá saindo de um cacimbão. Entendeu? Não, minha, ela não sai de um cacimbão. Ela sai dentro de uma grota. A verdade é essa, ela sai dentro de uma grota. No meio, assim, de umas brenhas. E te persegue. Só pra vocês terem noção do que é Andréa Mendes. Eu vou contar um trechinho, vou ler um trechinho pra vocês verem aqui. Sentada num galho forte, como quem senta num balançador, estava Andréia. Ocultava-se como fizera quando estava na cadeira de balanço. No mesmo galho em que sentava, um corpo pendia-se amarrado pelo pescoço. Quando você for ler o primeiro livro, né, você vai ficar intrigado. Se você for um amante da leitura, você vai ficar intrigado com o desfecho da história. Porque com você mal conhecer os personagens, você começou a compreender qual é o escopo da trama, o livro acaba. Eu não fiz isso de propósito. Quando eu escrevi esse livro, eu não sei se eu tinha a ideia de continuar. Eu escrevi contos, sabe? Então, por isso ele ficou até um pouquinho fininho. Olha, ele é fininho, mas ele, ao mesmo tempo, ele é muito grande. Ele conta muita coisa. Muitos elementos presentes nesse livro são do folclore regional, sobretudo elementos sobrenaturais e regionais. Por isso ele pode ser considerado um conto de literatura regionalista. Em 7 Indícios de um Pesadelo, a gente vai dar sequência a essas histórias. O que diferencia, sobretudo esse, que já é um pouquinho mais grossinho do primeiro, é que no primeiro você não tinha noção de quais eram as interligações entre esses 7 contos. Nesse aqui você já sabe, então você vai ver a continuação de cada uma dessas histórias, mas ao mesmo tempo você consegue compreender para que direção elas estão caminhando e ao mesmo tempo ficando mais intrigado, porque cada nova resposta que o livro traz, ele desperta mais outras perguntas. O quarto conto dessa história chama-se Simão Salazar. Simão Salazar. Que a história, na verdade, a história se passa em 2 tempos. Nós temos ali uns ciganos que vêm da Europa, especificamente de Portugal, mas eles têm alguns traços com os ciganos do leste europeu. E eles estão vindo para o Brasil, isso no século XVIII. E acontece deles estarem indo se instalar ali pela região onde hoje figura a cidade de Groaíras. Ao mesmo tempo que essa história se passa lá no século XVIII, nós temos uma outra história que acontece no tempo presente, que é a história de Monique. Uma moça que foi na biblioteca, encontrou um manuscrito e tal, e ela começa a se identificar muito com esse manuscrito lá, de uma tal moça chamada Morgana. Eis que você vai entendendo, junto com a própria personagem, por que a história da Morgana intriga tanto ela. Há umas pitadas aqui de romance, né? Tem uma coisa assim bem... O moço do cavalo branco, sabe? Tem isso aí. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns episódios bem sombrios. Tem umas cenas assim que são sangrentas também. Porque ele vai se fundindo com essa história do século XVIII. Aliás, esse diário da Morgana que a Monique está lendo também é da mesma época em que esses ciganos chegaram. Então nós temos aí praticamente 3 histórias se fundindo em uma só, para que você consiga compreender onde é que ela se encaixa dentro das outras 7. Então, assim, é uma trama complexa, eu posso dizer que é complexa. É muita pretensão da minha parte dizer que foi difícil de escrever, porque o George Martin escreve cada livrão desse tamanho com 1 milhão de personagens, e ali sim eu posso dizer que é um livro difícil de escrever. Então não é difícil, não. Vocês não vão gostar, não. Eu estou fazendo isso aqui só porque me cobraram. A verdade é porque me cobraram insistindo, eu estou fazendo aqui. Mas é um livro de horror, tá? É um livro de horror, mas também é um livro regionalista.
É um livro que traz romance, é um livro que traz história e é um livro que traz muito suspense. E algumas coisinhas modernas, porque tem uma coisa aqui que ainda se passa no futuro. Ainda uma dessas histórias se passa num cenário de ficção científica, para vocês terem noção. E tudo isso, querendo ou não, obedece a uma lógica para que o leitor consiga entender para onde é que essa história está caminhando. Gente, ele pegou a minha vida e botou aqui. O muito de ser amigo de autor. É isso, ele pegou a minha vida e botou aqui dentro. Olha, tem o meu ex-namorado, tem os meus amores, tem tudo aqui dentro. Tudo que eu contava pra ele, ele pegou e botou aqui. A sua vida virou domínio público. Virou. Minha vida virou domínio público. Porque ele pega as histórias de uma forma tão intrigante que ele vai fundir todas elas no final. A gente fica assim, extasiado. Morgana Mendes. Eu gostei! Se Deus quiser, vai virar filme e eu vou estar lá. Na primeira fila. Tomara que a atriz que represente a Morgana seja bonita. Vou escolher ela. Deus que escolha. Ela vai ser uma das mais divertidas, eu tenho certeza. Fora na hora que o trocador te acorda para pagar os R$3 da tua pique, nunca esqueça. Nunca esqueça. Eu recomendo para as pessoas que não conhecem Groaíras, que queiram conhecer. Ou para as pessoas que não conhecem o Ceará, o interior do Ceará. Os costumes, as histórias, aquelas histórias de Trancoso, as histórias que a gente ouve na infância, todas retratadas nesse livro. Para as pessoas que moram na minha cidade também recomendo muito. Todo mundo vai se identificar, vai reconhecer as pessoas, os personagens, os lugares principalmente. E para quem não conhece, também convido a conhecer um pouco da minha cidade, dos nossos costumes. Olha, e sobre o terceiro livro, eu vou dizer o seguinte, está mais perto do que longe. Graças eu acho que a isso Deus. é o suficiente. Depois que o livro sair, a gente faz um vídeo para falar do terceiro livro. Eu vou falar agora para quê, né? Leia primeiro o primeiro e o segundo. Aí se você... Leia primeiro o primeiro. Se você gostar, você lê o segundo. Senão abandona ali mesmo. Eu adorei, recomendo. Eu vou deixar aqui embaixo o link para um vídeo antigo. Eu tenho inclusive vergonha de mostrar para vocês esses vídeos antigos, porque são péssimos. Mas tem esse livro para indicar para vocês, que é um livro regionalista também, que traz isso do sobrenatural do interior do Ceará, que é A Cabeça do Santo da Socorro Racioli. Confira, é um livro muito legal. E se você não assistiu o vídeo de ontem, que foi do cemitério de Stephen King, clique aqui embaixo. E é isso, se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo. Tchau! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, nesse que a gente vai falar de 7 pesadelos no riacho. E 7 dias de um pesadelo. Foi rápido. Não, não reais. Tem uma botija? Tem a Vai botija. aparecer no terceiro. Adoro a história da botija. É tu que vai desenterrar. Adoro. Que louco de botar a botija.